caso de Pantanal, na Amazônia, né? É mais para a região do Nordeste mesmo. Aqui no Cerrado também, né? Mas não em regiões de floresta, né? Floresta densa, mas a vegetação típica de Cerrado mesmo, aquele campo aberto e tal. O veneno tem 3 ações, né? A ação neurotóxica, que ela inibe a liberação de acetilcolina, né? E isso causa alterações na função motora, né? A depender do grau, né? Desde parestesias, né? Formigamento até uma paralisia mais grave. Né? Ação miotáxica, né? Que o veneno da cascavel ele causa rabdomiólise, né? Que é a quebra do tecido muscular, liberando enzimas, ácidos, pigmentos, principalmente a mioglobina do músculo na corrente sanguínea, e isso pode gerar uma insuficiência renal aguda, né? Diminui a TFG e aqui eu coloquei errado, mas é coagulante. Inclusive eu até acho estranho ser um coagulante, porque eu acho que é o inverso, né? Porque ele dificulta a coagulação. Então acho que seria mais, sei lá, anticoagulante, né? O veneno, né? Ele converte o fibrinogênio diretamente em fibrina, né? E isso pode levar a incoagulabilidade sanguínea, né? A depender da quantidade de inoculação de veneno. É uma ação menos grave, coagulante em relação à da jararaca, né? Da jararaca é uma ação, basicamente o efeito do veneno da jararaca é uma ação hemorrágica, né? Da cascavel, geralmente, principalmente lesão muscular e lesão neurotóxica. Em relação ao quadro clínico, né, temos manifestações locais e manifestações sistêmicas. As manifestações locais também são leves, né? Geralmente não há dor, e se tiver de pequena intensidade, há ali uma pequena parestesia local, regional, que pode ser acompanhada de edema ou eritema, né? Manifestações sistêmicas, né? Já são manifestações sistêmicas mais relevantes, né? Gerais, como uma prostração, uma sudorese, náuseas, vômitos, uma boca seca, uma sonolência, né? Isso dá principalmente também em relação ao medo, né? Ali a pessoa picada pela cobra já bate ali um medo, uma tensão emocional que também ajuda, né? Na manifestação desses sintomas. Manifestações neurológicas, né? Devido à ação neurotáxica. Fáceis miastênica, né? Devido à paralisia, né? A inibição da liberação de acetilcolina. Pode ocorrer ptose, palpebral, unha bilateral, flacidez na musculatura da face, alteração do diâmetro da pupila, a oftalmoplegia, né, que é a perda de movimento do globo ocular, visão turva, visão dupla, alterações no reflexo, como diminuição do reflexo do vômito, alteração do paladar, ações musculares, né, visto que a toxina tem uma ação que quebra, né, tecido muscular, destrói tecido muscular. Então, mialgias, né, dor muscular, basicamente dor muscular, aí em decorrência dessa quebra pode ter mioglobinúria, né, que é mioglobina na urina, que dá uma coloração mais escura, mais avermelhada, amarronzada da urina, né, a depender do grau de quebra muscular, né. Em casos mais graves, a urina fica bem turva, né, bem marrom, bem escuro. E distúrbio de coagulação, né, também tem uma ação coagulante, né, ele pode aumentar, né, o tempo de coagulação, mas uma ação de coagulação bem menor do que o veneno da jararaca. Algumas manifestações pouco frequentes insuficiência respiratória aguda, fasciculações e paralisia de alguns grupos musculares. Em relação à classificação, né, que vai entrar lá do número de ampolas no tratamento,
Ela pode ser também caracterizada como leve, moderada ou grave. Na leve, são basicamente sinais e sintomas neurotóxicos discretos, né, com aparecimento tardio, sem mialgia e sem alteração da cor da urina, né? Ou se tiver mialgia, é uma mialgia bem discreta, né? Mas geralmente não tem mialgia. Na moderada, né, também sinais e sintomas neurotóxicos discretos, né? Só que, diferentemente da leve, eles têm uma instalação precoce, rápida, né? Na leve é mais tardia. Tem a mialgia discreta e a urina pode ficar um pouco alterada, né? Um pouco mais escura. Já na grave, eu tenho sinais e sintomas neurotóxicos evidentes, né? Intensos, como a fraqueza muscular, tem uma mialgia intensa também, né? E generalizada. A urina fica bem escura e pode ocorrer até oligúria ou anúria. Em relação à parte diagnóstica, né? Basicamente, a clínica do paciente, né? A história ali, né, colhida na anamnese, né, que ele vai saber, provavelmente ele vai saber que foi de Catucopa. Exames de sangue, alguns são medições de algumas enzimas, né, principalmente da quebra de tecido muscular, como a creatinoquinase, a desidrogenase lática, a aspartase aminotransferase, né, ALT, aspartase aminotransferase AST, o tempo de coagulação também é feito, né, geralmente ele fica um pouco mais prolongado. Um hemograma também, eu posso ter uma leucocitose com neutrofilia e desvio à esquerda, às vezes com presença de granulações tóxicas. Exame de urina, o sedimento urinário geralmente é normal, com exceção quando eu tenho uma insuficiência renal aguda causada pela rabdomiólise. Eu posso ter uma proteinúria discreta e, às vezes, até uma hematúria, né? A presença de mioglobina, né, que é a mioglobinuria, e eu posso detectar a mioglobina, né, pelas tiras reagentes da urinálise ou por métodos imunoquímicos como a imunoeletrotransferese, eletroforese. Em relação ao tratamento, ele pode ser específico ou geral, né? No específico é o soro anticrotálico, né? E quando a pessoa não tiver certeza, pode ser ou não tiver, né? Pode ser administrado o misto, né? Que é o soro anticotrópico crotálico, né? Em relação ao tratamento geral, né? Manter uma hidratação vigorosa, né? Você mede a hidratação a partir do débito urinário, né? Na criança, de 1 a 2 ml quilo-hora, no adulto, 30 a 40 ml hora, né? Eu posso estimular ainda mais essa diurese por meio do mannitol, né? A 20%. E caso eu continue com a oligúria, né? Eu posso administrar diuréticos de alça, como furosemida, né, por via intravenosa. É importante também manter o pH um pouco mais alcalino, acima de 6,5, para facilitar a precipitação da mioglobina. E essa alcalinização é feita com bicarbonato de sódio, né, monitorando ali pela gasometria. O quadro, né, em relação à quantidade de ampolas, no quadro leve, moderado e grave. No leve, 5 ampolas, no moderado 10 e no grave 20 ampolas. Né? E tem uns sintomas também, né? Só que já foi falado, não precisa repetir. Então é isso. Se alguém que tiver algo a complementar ou reiterar. Por mim tá muito bem feito. Tá ótimo, muito completo. Muito bem. Podemos passar para o objetivo 2? Crotálico. Podemos. Espera aí que eu vou compartilhar. Alguém quer contribuir com alguma coisa? Há 7 meses. Oi.
Esse crotale, a única diferença dele para os outros é que a quantidade de ampolas lá no tratamento é bem alta, né, Yuri? 5, 10. A maioria é 2, 4, 6. Da crotalis é 5, 10. Tanto, professora, até em animais, né? A minha pincher foi picada por uma cascavel aqui no quintal da minha casa. Ela tomou 2 soros antiofídicos, a bichinha quase morreu, mas graças a Deus não paralisou a musculatura respiratória. Nossa. E nem teve rabdomiólise, mas ela ficou mega inchada, a bichinha, tadinha. Pensei que ela ia morrer. Pois é, aqui em Goiás tem muita cascavel. Tem até um parque que se chama Cascavel, por alguma razão, né? Justamente. Mas eu vejo, assim, eu vim de fazenda também, lá tinha, de vez em quando, vez ou outra aparecia lá, mas eu morro de medo. E eu sou apaixonada por cobra, mas depois disso eu fiquei meio assim. E lembrando também que quando assim a gente o local de referência em Goiânia para tratamento é no HDT, né? Onde tem o Sim, SOS, no HDT. Eu não trabalhei lá, mas nos 4 anos que eu fiquei lá durante o doutorado, a expressão das pessoas picadas por cobra que chegavam lá era assim uma expressão de pânico total, né? Nossa, minha cachorra, eu já fiquei super em pânico, e depois que ela melhorou, aí foi o tratamento da ferida, porque de início ficou necrosado no local, porque é difícil para você ver no dia da picada de cascavel o local que foi picado. Necrosou e depois virou aquela úlcera gigante, aí tive que ficar tratando, e até hoje, no local, não nasceu cabelo. E ficou uns pelos brancos. Eu não sei por quê. É uma lesão permanente, né? Isso. Muito bem. Vamos lá, Dayana. Muito bem, Yuri, Diogo, Yuri, muito bem, tranquilo, né? Isso aí não tem segredo, mas assim, na hora a gente precisa lembrar. Vamos lá, Dayana. É a Bruna agora. A 2, quem que ficou para falar foi eu. É Bruna, desculpa, Bruna. Eu, Bruna e a Maria. Daí eu vou começar introduzindo e a gente vai falando aí ao longo do. Tá. Daí a 2 é para entender os tipos de envenenamento por escorpião e as características gerais, manifestações clínicas, diagnóstico e tratamento. Daí, os acidentes escorpiônicos, eles são muito importantes devido à frequência com que eles ocorrem e também o potencial de gravidade. E estima-se, segundo o Ministério da Saúde, que a ocorrência de cerca de 8 mil acidentes por ano de ataque por escorpião. E os principais agentes de importância médica são o Titius serralatus, responsável por acidente de maior gravidade, Titius barriensis e Titius stigmurus. As picadas, elas são predominantemente nos membros superiores, 65%, das quais acometem mão e antebraço, e a maioria dos casos tem curso benigno, situando-se a letalidade em 0,58%. Os óbitos têm sido associados com maior frequência a acidentes com o Titius serralatus, que ocorre mais comumente em crianças menores de 14 anos. Daqui está uma tabelinha com a faixa etária, o número de casos e óbitos, mas não vou ler ela não. E a importância médica. Os escorpiões, eles têm o formato do tronco, que tem o prosoma, que é essa cabeça aqui, que daí tem os 4 pares de perna, um par de quelíceres e um par de pedipalpos. O mesosoma, que é essa parte aqui, que apresenta esses 7 segmentos, e na parte da frente são 4. E a cauda, que é... Peraí, deixa eu abaixar um pouquinho aqui para ver. Aqui que tem o ferrão e a vesícula onde fica o veneno. Daí os escorpiões, eles são carnívoros, eles se alimentam principalmente de insetos, como grilos, baratas. Eles têm hábitos noturnos e ficam escondidos durante o dia debaixo de pedras, troncos, dormentes de linhas de trem, entulhos, telhas, tijolos. E muitas espécies vivem em áreas urbanas, onde encontram abrigo dentro e próximo das casas. E alimentação farta também. Os escorpiões, eles conseguem sobreviver vários meses sem alimento e mesmo sem água. Daí, o que torna muito difícil o combate do escorpião. Daí, eu coloquei aqui os gêneros de Titius. Daí, tem o serralatus, que é o marrom escuro. O
barriensis, que é marrom escuro também, com manchas escuras nas patas. Tem o Titius stigmurus, que é amarelo escuro, ele apresenta esse triângulo negro no cefalotórax. E tem o Titius cambridgei, que é tronco e pernas escuros, eles são praticamente todo negro. E Titius metuendos, que tem o tronco vermelho escuro, quase negro, com manchas com fluência amarela avermelhadas. E a ação do veneno demonstra que a inoculação do veneno bruto ou de algumas frações purificadas ocasiona dor local, efeitos complexos nos canais de sódio, produzindo despolarização das terminações nervosas pós-ganglionares, com liberação de catecolaminas e acetilcolina. Esses mediadores determinam o aparecimento de manifestações orgânicas decorrente da predominância dos efeitos simpáticos ou parasimpáticos. No meu caso, quando eu fui picado por escorpião, primeiro dá uma dormência no corpo todo. Você não sente dor, você sente a dormência no corpo todo. Aí depois dói. Mas assim, no meu caso foi bem de boa, bem leve, então doeu pouco também. Que bom, sobreviveu. Aí agora tem o quadro clínico que a Maria vai falar pra gente. Então, aí Obrigada, eu Bruna. vi as manifestações clínicas, eu vi manifestações locais e sistêmicas. Nas locais, eu vi a dor, que é uma instalação imediata em praticamente todos os casos. É o principal sintoma, podendo se irradiar para o membro e ser acompanhado de paretesia, eritema e sudorese local. Em geral, podendo se irradiar ou... Em geral, o quadro mais intenso de dor ocorre nas primeiras horas após o acidente. Aí, nas manifestações sistêmicas, após o intervalo de minutos até poucas horas, 2 a 3, podem surgir, principalmente em crianças, os seguintes sintomas: sudorese profunda, agitação psicomotora, tremores, náuseas, vômitos, cialorreia, hipertensão ou hipotensão arterial, arritmia cardíaca, insuficiência cardíaca, congestiva, edema pulmonar, agudo e choque. A presença dessas manifestações, ela indica uma suspeita do diagnóstico de escorpianismo, mesmo na ausência de história de picada ou a identificação do animal. Porque às vezes as pessoas não sabem dizer se foi realmente um escorpião que picou ela. E apesar da intensidade das manifestações clínicas, depender da quantidade do veneno inoculado, os adultos apresentam um quadro local benigno, enquanto as crianças constituem o grupo mais suscetível ao envenenamento sistêmico grave. Ocorre de uma forma mais grave em crianças. E no diagnóstico, eu vi que é eminentemente clínico e epidemiológico, não sendo empregado o exame laboratorial de rotina para a confirmação do tipo de envenenamento. Alguns exames complementares são úteis para o auxílio do diagnóstico e acompanhamento das manifestações sistêmicas, que é o eletrocardiograma, que identifica taquicardíaca, bradicardíaca, distúrbios de repolização ventricular, presença de ondas, alterações semelhantes às observações de um infarto agudo do miocárdio, bloqueio na condução ventricular, a radiografia de tórax, que é o aumento da área cardíaca e sintomas de edema pulmonar agudo, o ecocardiografia, a hipocienese do septo interventricular e de parede, às vezes associado a regurgitação mitral, e exames bioquímicos de CPK e sua fração de MB elevados, hiperglicemia, hiperamia, milacemia, hipopatecemia e hiponatremia. Aí eu também vi o diagnóstico diferencial, que quando não há histórico de picada... Maria? Oi. Você não quer projetar o seu? Oi? Projeta o seu, por favor. Já está terminando, mas tá. É porque eu estou no celular, professor. E porque meu computador não tem áudio, aí eu abro o Zoom no celular, mas o meu trabalho está no computador. Tá bom. Mas já está terminando a minha parte. Tá bom. Não, mas eu abri o seu aqui, eu abri agora, né, e vi. Tá bom. Não, mas tudo bem, pode continuar. Aí tem o diagnóstico diferencial, que quando não há histórico de picada e ou identificação do agente causal,
O diagnóstico diferencial ele deve ser feito com acidente por aranha do gênero Popneutria, aranha armadeira, que provoca o quadro local e sistêmico semelhante ao do escorpianismo. Aí a Bruna vai falar do tratamento. Ok, obrigada, Maria. O tratamento, ele tem o tratamento sintomático específico. O sintomático, ele consiste no alívio da dor por infiltração de lidocaína 2% sem vasoconstritor, 1 ml a 2 ml para crianças e 3 a 4 ml para adultos. Daí, no local da picada, o uso de dipirona na dose de 10 mg por quilo de peso a cada 6 horas. Os distúrbios hidroeletrolíticos e ácido básico devem ser tratados de acordo com as medidas apropriadas a cada caso. Daí tem um quadrinho embaixo, daí eu mostro. Muito daí também, né? Específico consiste na administração de soro antiescorpiônico ou antiaracnídico aos pacientes com formas moderadas e graves de escorpianismo, que são mais frequentes nas grandes picadas pelo tite e os cerrulatos. E deve ser realizada mais rápido possível, por via intravenosa e em dose adequada, de acordo com a gravidade estimada do acidente. O objetivo da soroterapia específica é neutralizar o veneno circulante. A dor local e os vômitos vão melhorar rapidamente após a administração da soroterapia específica. E a sintomatologia cardiovascular não regride prontamente após a administração do antiveneno específico. Porém, teoricamente, a administração do antiveneno específico pode impedir o agravamento das manifestações clínicas pela presença de títulos elevados de anticorpos circulantes, daí que são capazes de neutralizar a toxina que está sendo absorvida a partir do local da picada. A administração do soro antiescorpiônico é bastante segura e tem pequena frequência de gravidade de reações de hipersensibilidade. E a liberação de adrenalina pelo veneno escorpiônico parece proteger o paciente com manifestações adrenérgicas contra o aparecimento dessas reações. Daí aqui está o quadrinho, que é a classificação leve, moderada e grave, as manifestações clínicas e a soroterapia, o número de ampolas de soro antiescorpiônico ou antiaracnídico que deve ser usado. Peraí. E fim. Muito bem. Ao contrário da picada de cobra, né, que se diz que da picada de escorpião o medo salva, né, que é a questão da adrenalina. Já na cobra, piora, né? Piora. E na cobra também, assim, forma... O corpo, ele começa a degradar, né, no caso. No escorpião, não. É só o veneno. De qualquer forma... Se tiver alguma coisa a acrescentar e falar? Ok. De vez em quando, em algumas épocas aqui em Goiânia, a gente costuma ver, né, vítimas de escorpião. É que eles ficam dentro da casa, né? É muito... e esconde dentro de sapato, dentro de roupa. Eu morava no Tocantins, então lá é muito comum, porque nem todas as casas têm de alvenaria ou tá rebocada, que fala, quando tá com cimento. Tá só no tijolo. Daí eles se escondem dentro daqueles buraquinhos do tijolo. Isso. Mas, basicamente, está relacionado ao desequilíbrio ambiental, né? Desmatamento. Então, ele perde o ambiente dele, né? E aí ele acaba vindo para dentro das casas. É o que aconteceu aqui em casa, professora. Apareceu. Eu moro em condomínio fechado, mas eles estão desmatando uma parte para aumentar o condomínio, né? Apareceu cascavel, aquela jararaca. Dizem que é a dormideira. A dormideira não é venenosa, mas até então morro de medo, né? Escorpião já apareceram 3 aqui dentro de casa. Pois é. Pretinho, sabe? Eu fico sem paz, porque eu não vou chegar perto do bicho, mas meus cachorros vão em cima na hora. Pois é. Então, assim, está muito relacionado mesmo ao desequilíbrio ambiental, provocado por nós, né? Nós é que desorganizamos a natureza. Muito bem, meninas. Bruna, Maria. E agora, quem vai? Sou eu agora, professor. Luiz Felipe. Isso.
3, então, era demonstrar os tipos de envenenamento por aranhas, do tipo Lococeles e Foneutria, as características gerais, manifestações clínicas, diagnóstico e tratamento. Bom, araneísmo. Quanto à descrição, o envenenamento é causado pela inoculação de toxinas por intermédio do aparelho inoculador, que são as quelíceras de aranhas, podendo determinar alterações locais e sistêmicas. Os agentes causais são a Lococeles, que é a aranha marrom, que podem atingir de 1 centímetro de corpo até 4 centímetros de envergadura de pernas. Elas constroem teias irregulares em fendas de barrancos, sob cascas de árvores, telhas e tijolos, atrás de quadros imóveis e investimentos geralmente ao abrigo da luz. Elas não são agressivas e picam em especial quando comprimidas contra o corpo. As principais causadoras de acidentes são a L intermédia, a L laeta e a L gaúcho. A foneutria, que é a aranha madeira, aranha macaco ou aranha da banana, elas podem atingir de 3 a 4 centímetros de corpo e até 15 centímetros de envergadura de pernas. Elas não constroem teia geométrica e são de hábito predominantemente noturno. Os acidentes ocorrem frequentemente dentro das residências, ao calçar sapatos e botas, ou manusear materiais de construção, entulho ou lenha. No Brasil, ocorrem as espécies P. nigriventer, P. baiensis, P. keisling. Tem que falar isso aqui, professor? É meio difícil, assim. P. fera. Aproveite para destravar a língua. P. reide, P. boliviensis, P. peste e P. exteditai. Exteditai. Isso. Quanto às manifestações clínicas, o leucocelismo, nas manifestações locais, são picadas usualmente pouco dolorosas, que podem não ser percebidas. Após algumas horas, vai ter a presença de dor, eritema e edema na região da picada, equimose central em áreas de palidez, e, eventualmente, bolhas com conteúdo serohemorrágico, área endurecida à palpação. A lesão cutânea pode evoluir para necrose, seca e úlcera. Nas manifestações sistêmicas, queixas inespecíficas, mal-estar, cefaleia, febre e exantema, a presença de hemólise intravascular, caracterizada a chamada forma cutâneo-hemolítica do lococelismo, observada na minoria dos casos, em geral, nas primeiras 72 horas após a picada. Esses casos podem evoluir para insuficiência renal aguda. Contra ao foneutrismo, nas manifestações locais vai ter a presença de dor irradiada e de início imediato, que pode ser bastante intenso nas primeiras 3 a 4 horas após a picada. Esse quadro pode ser acompanhado por edema e sudorese no local e parestesia ao longo dos membros. As marcas dos pontos de inoculação podem ou não serem visualizadas. Nas manifestações sistêmicas associadas ao quadro local, o paciente pode apresentar taquicardia, hipertensão arterial, agitação psicomotora e vômitos. Crianças podem apresentar manifestações graves como sudorese profusa, cialorreia, priapismo, hipotensão, choque e edema pulmonar agudo, que ocasionalmente podem evoluir para óbito. Quanto ao diagnóstico... Piorar, né? Piorar para óbito. Piorar. Quanto ao diagnóstico, ele é eminentemente clínico epidemiológico, não sendo empregado na rotina hospitalar e exame laboratorial para confirmação do tipo de veneno circulante. Na forma cutânea hemolítica, as alterações laboratoriais podem ser subclínicas, com anemia aguda e hiperbilirubinemia indireta.
elevação dos níveis séricos da ureia e creatinina, e é observado somente quando há insuficiência renal aguda. As alterações laboratoriais do foneutismo são semelhantes ao dos escorpionismo, notadamente aquelas decorrentes de comprometimento cardiovascular. O diagnóstico diferencial, os quadros de dor local observados nos acidentes por aranha, foneutria e escorpiônicos são indistinguíveis. Nesse caso, mesmo que o agente não seja identificado, é realizado o tratamento sintomático e, se houver indicação de soroterapia, deve-se utilizar o SAA, que é o soro antiaracnídico. Contra o tratamento na loxocelismo, o tratamento soroterápico é indicado em pacientes classificados clinicamente como moderados ou graves. Vai estar aqui nesse quadro aqui, já que eu falo aqui. A administração dos antivenenos deve ser feita por via intravenosa, conforme descrito para os soros antiofídicos, devendo ser tomado cuidados perante as possibilidades de ocorrência de reações adversas. No foneutrismo, o tratamento sintomático compressa morna no local da picada e analgésicos sistêmicos, infiltração anestésica local ou troncular, sem vasoconstritor, como lidocaína 2%. Havendo recorrência de dor, pode ser necessária nova infiltração em geral em intervalo de 60 minutos. Caso não haja a resposta satisfatória do anestésico, recomenda-se o uso de meperidina de 50 a 100 mg para adultos ou 1 mg por quilograma para crianças por via intramuscular. A sorotropia tem indicação restrita conforme gravidade do acidente, sendo utilizado o soro antiaracnídico. Aí aqui nesse quadro fala aqui quando deve se usar nos acidentes por foneutrico, que é o soro antiaracnídico. Quando vai ser... Eu não entendi aqui, professor. Quando é leve, o número de não vai ter um número de ampolas? Não vai ter ampola. Não precisa né? ampola, é mais analgésico e pedir para pôr compressa. Tá. Aqui na moderada vai ser de 2 a 4 ampolas, na grave de 5 a 10. Aí aqui no lococélico vai ou usar o soro antiaracnídico ou o soro antilocélico, que é o trivalente. Aqui na leve também não vai usar nada, no moderado vai usar 5 e no grave vai usar de 10. Em acidentes lococélicos, deve-se utilizar prioritariamente o antilococélico trivalente. O soro antiaracnídico é indicado em situações de falta do soro aqui, do antilococélico. E devido à natureza heteróloga, a administração dos antivenenos pode causar reações adversas precoces ou tardias. No entanto, testes de sensibilidade cutânea não são recomendados, pois além de terem baixo valor preditivo, retardam o início da soroterapia. Não precisa, né? E aqui características epidemiológicas. Os acidentes por lococélices ocorrem com maior frequência nos meses de outubro a março, com sazonalidade semelhante à dos acidentes ofídicos e escorpiônicos. É o verão. Verão, Isso. Luiz. Nosso verão aqui. E o maior número de acidentes pelo foneutricos é registrado de janeiro a maio, sendo que a região sul do país concentra a maior das notificações. É isso. Vocês viram aí que a picada por aranhas, elas têm umas características diferentes, né? Forma aquela placa branca ao redor. Não sei se alguém aqui já foi picado por uma Loxosceles. Alguém aqui já foi picado por aranha? Não. Eu não. Também não. Eu também não. Também não. Inclusive, sabe aquele fumacê, aquele caminhão que passa jogando fumaça, assim? Já passava, né? Não passa mais. Às vezes só uma questão de bloqueio mesmo. O problema é que ele vai para matar o mosquito da dengue
mas ele acaba matando também os predadores naturais, né? Que é a joaninha e a aranha, né? Então, a gente tem uma certa tendência a não sair por aí matando aranhas, destruir aranhas, porque elas são predadoras, né? Do mosquito da dengue, que é pior ainda. Mas a gente também, culturalmente, não vai deixar a casa cheia de teia de aranha, né? Mas essas aranhas, às vezes, que ficam em materiais de construção, que ficam escondidas, né, atrás de móveis, ou elas são um risco, né, para crianças. Então, mas de qualquer forma, chegando lá, vai tomar o mesmo esquema de soro. É tratado da mesma forma que a questão do escorpião. Muito bem. Muito bem, Luiz. Alguém E agora? quer complementar, fazer algum comentário? Ou podemos passar para o próximo objetivo? Certo, então vamos passar para o próximo objetivo, que é o do Lanômia. Eu vou falar do objetivo 4 agora, do Lanômia, Marcelo. Marcelo, projeta aí, por favor, Marcelo. Professora, eu pedi para... Esse aí é o meu objetivo. Tá. Tá ok? Então, vamos começar. A lagarta Lanômia é conhecida como a taturana, né? Seria a taturana. Eu vou começar falando das características gerais. O contato com as lagartas do gênero Lanômia pode desencadear síndrome hemorrágica, que nos últimos anos vem adquirindo significativa importância médica em virtude da gravidade e da expansão dos casos, principalmente na região sul. Os acidentes com manifestações hemorrágicas foram inicialmente descritos na década de 60, nas florestas tropicais da Venezuela. A partir de 1983, alguns casos provocados por contato com a lagarta do gênero foram observados nos estados do Amapá e Pará, com alta letalidade. Mais recentemente, a partir de 89, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, acidentes hemorrágicos vêm sido descritos com incidência crescente, atingindo principalmente trabalhadores rurais. Além desses estados, foram registrados acidentes no Paraná, São Paulo, Goiás e Pará. Verifica-se na região sul uma maior frequência de acidentes nos meses de novembro a abril. Falando um pouco da ação do veneno, o mecanismo pelo qual a toxina da Lanômia induz a síndrome hemorrágica não está esclarecido. Algumas frações do veneno foram isoladas, tais como a fosfolipase e a substância caseinolítica e ativadora de complemento, não se conhecendo exatamente o seu papel no envenenamento humano. Verifica-se hipofibrinogenemia atribuída a uma atividade fibrinolítica intensa e persistente, associada a uma ação procoagulante moderada. A ação do veneno parece também estar associada à diminuição dos níveis de fator 13, responsável pela estabilização da fibrina e controle da fibrinólise. Não se observa alteração nas plaquetas. O quadro clínico constitui a forma mais grave do erucismo, além do quadro local de dermatite urticante, presente imediatamente após o contato. Manifestações gerais inespecíficas podem surgir mais tardiamente, tais como a cefaleia ucraniana, mal-estar geral, náuseas e vômitos, ansiedade, mialgias e, em menor frequência, dores abdominais, hipotermia e hipotensão. Após um período que pode variar de 1 até 48 horas, instala-se um quadro de discrasia sanguínea, acompanhado ou não de manifestações hemorrágicas, que costumam aparecer 8 a 72 horas após contato. Equimoses podem ser encontradas, podendo chegar a sufusões hemorrágicas extensas, hematomas de aparecimento espontâneo ou provocado por traumas ou em lesões cicatrizadas, hemorragias de cavidades mucosas, hematúria macroscópica, sangramentos em feridas recentes, hemorragias intraarticulares, pulmonares, glandulares e hemorragia intraparaquimatosa cerebral.
De acordo com a intensidade dos distúrbios hemostáticos, o acidente pode ser classificado em leve, que seria um paciente com envenenamento local e sem alteração da coagulação, ou sangramento até 48 horas após o acidente, confirmado com a identificação do agente. Moderado, paciente com envenenamento local, alteração da coagulação somente ou manifestações hemorrágicas na pele ou em mucosas. Hematúria e sem alteração hemodinâmica. E grave, paciente com alteração da coagulação, manifestações hemorrágicas em vísceras e com alterações hemodinâmicas e ou falência de múltiplos órgãos ou sistemas. Nos exames complementares, não existem exames específicos, podendo ser observados a alteração do tempo de coagulação, o prolongamento do tempo de protrombina e tempo de tromboplastina parcial ativado, observados no coagulograma. Também a diminuição acentuada do fibrinogênio plasmático, elevação de produtos de degradação de fibrinogênio e dos produtos de degradação da fibrina e o número de plaquetas normal. O diagnóstico. Não existem métodos diagnósticos específicos. O diagnóstico diferencial com as dermatites urticantes provocadas por outros lepidópteros deve ser feita pela história clínica, identificação do agente e presença de distúrbios hemostáticos. Caso a lagarta seja capturada, deve-se fazer a sua identificação para estabelecer o diagnóstico diferencial com outros gêneros de lepidópteros. Sendo a lagarta identificada como lonômia, deve-se verificar a presença de hemorragias e alterações na coagulação. Se a tomografia estiver normal e não houver sangramento, o paciente deve ser acompanhado por 48 horas com avaliação de tomografia a cada 12 horas. Se estiver alterado ou houver evidência de sangramento, é confirmado o diagnóstico de síndrome hemorrágica. Caso a lagarta não seja identificada, deve-se fazer tomografia e, se mostrar normal, o acompanhamento por 48 horas deve seguir as mesmas orientações acima. O tratamento do quadro local segue as mesmas orientações para a dermatite urticante provocada por outros lepidópteros. Nos acidentes com manifestações hemorrágicas, o paciente deve ser mantido em repouso, evitando-se traumas mecânicos. Agentes antifibrinolíticos têm sido utilizados como o ácido epsilon aminocaproico, ampola de 1 grama e 4 gramas, 30 miligramas por quilo de peso, com dose inicial por via 4, seguida de 15 miligramas por quilo a cada 4 horas até a normalização da coagulação. A correção da anemia deve ser instituída por meio da administração de concentração de hemácias. Sangue total ou plasma fresco são contraindicados, pois podem acentuar o quadro de coagulação intravascular. Isso. O soro antilonômico começa a ser produzido em pequena escala, estando em fase de ensaios clínicos e de utilização restrita. Seria isso, se alguém tiver algo para complementar. Alguém quer complementar? Alguém já encostou, né? Nesse caso, você encosta em uma lagarta? Taturana? Eu já também. Bruna, você teve uma infância Lá no divertida. É mais comum esses bichos. Daí vivi na roça brincando e toda vez achava um. Eu já vi muitas, assim, cheguei perto, mas sempre mantive distância. Me tacaram gasolina. Nossa, mas dói, viu? Vou falar. Deus me livre. Então, essa é a questão, né? O Marcelo estava explicando lá a questão dessa dor local, desse edema, dessa irritação, né? Essa dermatite aí. Mas a questão é que horas depois pode ter manifestações hemorrágicas, né? No meu caso, deu tudo certo. Deu tudo. Parece que na maioria dos casos, a evolução é benigna, mas
às vezes, se é uma criança ou se é uma pessoa que tem comorbidades, ou então, nesse tempo que nós temos aí de dengue, né, ainda além de ter dengue, né, uma dengue hemorrágica, ainda ser envenenado, porque a gente fala isso como inoculação de venenos, né? Aí haja coagulação para segurar. Muito bem, obrigado, Marcelo. E agora? Podemos ir para o próximo objetivo, que é o 5º, sobre abelhas. Tá. Elucidar os tipos de envenenamentos por animais, abelhas... Gente, meus cachorros estão atrapalhando, né? Tá me ouvindo? Oh, meu Deus. Sim. Peraí. É o reino animal se fazendo presente. Acho engraçado que quase todas as minhas tutorias tem um cachorro latindo. Eu gosto de cachorro, tudo bem. Então, essa professora aqui é uma equipe, viu? Vamos lá. Elucidar os tipos de envenenamento por animais, abelhas em geral, características gerais, manifestações clínicas, diagnóstico e tratamento. Vou começar falando da ação do veneno. O veneno da Apis mellifera é uma mistura complexa de substâncias químicas com atividades tóxicas como a enzima hialuronidases e a fosfolipase, peptídeos ativos como a melitina e a apamina, aminas como estatina e serotonina, entre outras. A fosfolipase A2, o principal alérgeno, é o melitina, que representa aproximadamente 75% dos constituintes do veneno. São agentes bloqueadores neuromusculares. Eles podem provocar paralisias respiratórias, possuem poderosa ação destrutiva sobre as membranas biológicas, como, por exemplo, sobre as hemácias, produzindo a hemólise delas. A apamina representa cerca de 2% do veneno total, e ela comporta como neurotoxina de ação motora. E o cardiopeptídeo não tóxico tem ação semelhante às drogas beta-adrenérgicas e demonstra prioridades antiarrítmicas. O peptídeo MCD, que é um fator degranulador de mastócitos, é um dos responsáveis pela liberação da histamina e serotonina no organismo dos animais. Quadro clínico. As reações desencadeadas pelas picadas das abelhas, elas são variáveis de acordo com o local e o número das ferroadas. As características e o passado alérgico do indivíduo atingido. Se ele já apresentou ou não, se ele apresenta alergia. Mas essa alergia pode apresentar a qualquer momento. As manifestações clínicas podem ser alérgicas, mesmo com uma só picada, ou ela pode ser tóxica com múltiplas picadas. As manifestações locais, habitualmente após a ferroada, a dor aguda no local, quem já teve sabe que dói bastante, né? Que tende a desaparecer espontaneamente em poucos minutos, deixando vermelhidão, prurido, edema por várias horas ou dias. Uma figura aqui que vai mostrar. A intensidade dessa reação inicial causada por uma ou múltiplas picadas deve alertar para um possível estado de sensibilidade e exacerbação da resposta às picadas subsequentes. Os regionais são de início lento, além do eritema e prurido, o edema flogístico evolui para enduração local e aumento do tamanho nas primeiras 24 a 48 horas, diminuindo gradativamente os dias subsequentes. Podem ser tão exuberantes a ponto de limitarem a mobilidade do membro. Menos de 10% dos indivíduos que experimentam grandes reações localizadas apresentarão a seguir as reações sistêmicas. Está bem demasiado mesmo, né? As reações sistêmicas apresentam-se como manifestações clínicas de anafilaxia, com sintomas de início rápido, 2 a 3 minutos após a picada. Além das reações locais, podem estar presentes sintomas gerais como a cefaleia, vertigem, calafrio, agitação psicomotora, sensação de opressão torácica
e outros sintomas e sinais. O que pode acontecer, que a gente pode observar no sistema tegumentar? Prurido generalizado, eritema, urticária e angioedema. No respiratório, rinite, edema de laringe e árvore respiratória, trazendo como consequência uma dispneia, rouquidão, estridor e respiração asmatiforme. Pode haver broncoespasmos também. Nos digestivos, pode ter prurido do colato ou na faringe, edema dos lábios, língua, úvula e epiglote, disfagia, náuseas, cólicas abdominais ou pélvicas, vômitos e diarreias. Cardiovasculares, a hipotensão é um sinal maior, manifesta-se por tontura, insuficiência postural ou até colapso vascular total. Podem ocorrer palpitações e arritmias cardíacas, e quando há lesões preexistentes, como arteriosclerose ou infarto isquêmico no coração ou cérebro. As reações alérgicas tardias também podem ocorrer. Existem relatos de casos raros, mas podem ocorrer após vários dias, né, da picada, que se manifestam pela presença de artralgia, febre, encefalite e quadro semelhante à doença do soro. A Fernanda vai continuar falando agora. Então, em relação às complicações, como a Dayana já falou, muitas complicações aí, ela pode ser decorrente de uma picada, como Fernanda? também... Uai, eu tô falando... Oi, professor, não tá saindo som aí, não? Ah, não, ok. É porque tá aparecendo um número aqui, ó, 251984. Ah, e é porque eu mandei arrumar esse computador formatar, eu nem sei por que saiu isso, não. Não, tranquilo, pode continuar. Aí no som, tá dando para ouvir? Tá sim. Então, diante de todas as manifestações que a Dayana terminou de falar, essas manifestações, elas podem ocorrer por uma picada de abelha, como até por várias picadas por enxames de abelha, né? E além de todos os sintomas que ela citou aí, que acontece, que é o prurido, que é uma das complicações, prurido, vermelhidão, complicações, sintomas com complicações, prurido, vermelhidão, a hiperemia local, o edema na boca, nos olhos e nariz, a dor abdominal, que traz náuseas e vômitos, vertigem também, com sensação de desmaio, sudorese intensa, confusão mental, e em especial a complicação, o choque anafilático. Essa é a complicação maior que surge nas ferroadas por abelha. Essa reação, ela é a reação mais grave e ela é de início imediato, né? Dentro de segundos ela acontece e ainda pode evoluir até dentro de horas também, né? Então, os primeiros cuidados têm que ser tomados de imediato. Após a pessoa ter o contato com a substância, com algum tipo de substância, e até mesmo o veneno da abelha, né? Eu falo substância que pode também acontecer o choque anafilático por medicamentos, uso de camarão também, né? A gente ingerir camarão, mas como é que a gente está falando da abelha, qual que é o tratamento nessa hora em relação ao choque anafilático aí, onde que aconteceu o fechamento da glote? De imediato, em primeiro passo, a pessoa, se ela não tá ela não vai estar no hospital, ela vai estar em algum local, precisa de chamar um transporte, né? Precisa de chamar o que seja o SAMU, um transporte, para correr para o pronto-socorro, para levar para o pronto-socorro. E a outra medida seria, nesse tempo, observar a respiração da pessoa, observar se ela não vai apresentar desmaio, né? Se ela desmaiar, se a respiração diminuiu até mesmo cessar, ela vai ter que entrar com medidas de massagem cardíaca, né? E se não apresentar desmaio, ela tiver responsiva, vai ter que elevar os membros inferiores para melhorar o retorno venoso. E em caso
E nesse caso também tem que ser retirado o ferrão da abelha. Aplicar gelo no local para não disseminar, para diminuir a disseminação do veneno. Em algumas literaturas falam que tem que amarrar o local, né? Amarrar assim com um tecido, tipo fazer garrotear o local para ele não esparramar o veneno. Se for um ferrão só, tem que tirar ele, e se for vários ferrão, tem que ser feito o tratamento com raspagem. Raspar de forma que ele não introduza mais, ele não entra mais. Só um minutinho que eu vou para carregar aqui, só um minutinho. Até, Isadora, até no caso de ter... A bateria aí para mim do trem, me ajuda, bateria. Fernanda. Bateria para mim carregar aqui. Até se for um ferrão, Fernanda, eu não fui picada assim por abelha e nem cheguei a acompanhar nenhum paciente, mas até no caso de um ferrão, eles falam para passar uma lâmina. Na hora que você pinça o ferrão, ele pode inocular mais veneno. Introduzir mais, né? Realmente fala na literatura. E de imediato também entrar com no caso de emergência, a gente como médico que estiver no pronto-socorro, ali você já tem que entrar com a medida de medicação, que é a adrenalina, né? Você tem que fazer a adrenalina, porque ela vai fazer a vasoconstrição, né? De forma que ela vai aumentar a frequência cardíaca e vai dar força para o miocárdio, né? E isso vai fazer a vasoconstrição, vai aumentar a pressão e vai diminuir o edema, né? Porque é semelhante a uma reação anafilática, né? Isso. Em algumas situações, o paciente ele evolui para diálise, né? Pela descompensação renal também que ele adquire, e às vezes evolui também para aquela plasmaférese, que não sei se todo mundo conhece, é um procedimento tipo uma hemodiálise, ela é uma máquina onde o paciente ele é ligado, feito todo esse procedimento, o sangue dele ali o plasma dele vai sendo processado. Então, acontece de evoluir para esse tipo de situação, para hemodiálise, para plasmaférese, porque acontece a hemólise a destruição dos glóbulos vermelhos, né? Deixa eu ver o que mais. Não tem um exame específico para a gente poder fazer, né? Na verdade, não existe um exame específico. É a clínica, né? Isso, a clínica soberana mesmo. Até que você faça uma contagem, né? Que você faça um hemograma para verificar, né? Então, o ideal mesmo é, havendo parada, compressões cardíacas e medicação para o retorno desse paciente. Isso, a adrenalina no caso de edema de glote, né? Fechamento ali das vias aéreas superiores, indor entrar com um analgésico. E depois o paciente, dependendo da situação, vai caber uma internação e ali vai entrar com aqueles outros tipos de antihistamínicos também, aqueles que é do conhecimento de todo mundo, a hidrocortisona, a metilprednisona, esse tipo de medicação. Alguém do grupo é alérgico? A picada de abelha? Alérgico não, mas quando eu era pequeno eu chutei uma bola de futebol numa colmeia e não terminou muito legal. Fui parar no CAI de Inhumas e foi mais de 100 picadas, sério. Sério? Foi. Eu mesma também acredito que sou, porque também era quando eu era criança, eu moro no interior e no tempo de manga, né, dá muito abelha nas mangas, né, e a gente tinha a função minha em casa, era criancinha, era de pegar as mangas, colocar num carrinho e jogar fora do quintal. E nesse serviço meu lá,
essa rotina minha, eu também fui picado, e eu apresentei o edema, não falo de glote, mas eu tive os lábios bem aumentados, os olhos também, fiquei numa situação crítica, bem feia mesmo. E aí a gente tinha antialérgico, era interiorzinho, o pessoal me deu antialérgico, acho que foi até Fenergan que foi feito, e foi o que resolveu. Eu sou alérgico àquela africana. Lá a gente chama italiana. Né? Já fui umas 3 vezes pro hospital. Pela africana? Sim. Meu Deus. Se você tá vivo aí é porque foi só por uma, né? Ou poucas. Só uma mesmo, só precisa de uma. Só precisa de uma. Essas picadas, assim, de marimbondo, assim, essas do olho, né? Do olho inchar, essa eu tive, né? Na infância e tudo, em fazenda. Tive uma na boca também, né? Mas Agora, essas perigosas mesmo, assim, de parar no hospital. Agora mesmo na quarentena eu levei uma dessa africana no pé, aí começa a coçar tudo, começa a inchar. Aí eu tomo logo uns 3 comprimidos de Histamin, ver se melhora um pouco. Aí, quando dá certo, eu fico em casa. Quando não, tem que ir para o hospital. Né? Então, continuando em relação às internações também, são medidas que são aplicadas lá, são os broncodilatadores, as inalações, como os aerosol, né? Às vezes há necessidade de entrar com oxigênio também, né? O paciente já... A necessidade que eu falo naquele que fica internado, porque naquele que já chega com essas medidas de emergência, com certeza, a adrenalina e o oxigênio em primeiro lugar. E acho que é isso mesmo, professora. O melhor mesmo, né? Deixar as abelhas em paz. E nessas existem grupos, eu mesmo compro mel de um parente distante nosso, que ele tem acho que chama apiário, né? É um apiário, mas eles têm todo um equipamento que eles vestem, né? Um EPI que eles vestem. E assim, as abelhas são tratadas como, claro, é a fonte de renda deles, né? Mas ele ama abelhas. Você falar que matou uma abelha, ele morre, né? Então, assim, existe todo um respeito, né? Uma reverência, mas também toda uma precaução, né? No cuidado. Então, ele não faz aquela queima. Tem umas casinhas lá, umas placas. E a gente sabe que a questão que as abelhas elas são extremamente importantes na polinização. Então, alguns alimentos, algumas frutas, elas dependem, né, da sobrevivência de determinadas espécies de abelhas. Então, é considerado crime ambiental colocar fogo lá na colmeia para poder tirar o mel. E assim, a gente tem que respeitar, né, todos esses seres, né, esses animais aí, né, tem que respeitar porque eles também têm a sua forma de se defender. E só lembrando aqui que, dependendo da situação, né, que um paciente se encontra, que ele vai se encontrar, a internação dele também é a internação de UTI, para ele ficar monitorizado e até mesmo porque ele tem perdas eletrólicas, né, então precisa de fazer reposição, a função renal também fica prejudicada, pode evoluir para um hemodiálise. E é isso, professora. E como a senhora falou em relação aos EPIs também, até o dono lá do hospital que eu trabalho, ele até um dia postou lá para a gente ver, ele também tem essa criação de abelha e realmente ele tem um EPI todo paramentado, assim, é coisa bem organizada mesmo. Parece até um pouco desses capotes que a gente está usando agora na época do Covid, coloca aquele capote, coloca um capacete. Então, assim, ele fica todo revestido e não tem contato nenhum. Exatamente. Tem uma tela, né? Eles fazem Isso. É a família toda lá que faz todo um trabalho bonito, né? Eu não fico sem mel de jeito nenhum, né? Mel de verdade, porque dependendo do local onde você compra mel, não é mel, né? Não é mel. Beleza, é isso aí, professora. Tudo bem. Obrigada, Fernanda. Eu que agradeço. Vamos lá. E agora? Agora é o objetivo 6, sobre epidemiologia, papel do médico, sobre os envenenamentos. Isso.
Vamos ao Guilherme, Natasha. Ué, não vi Natasha hoje? A Natasha não veio hoje. Ok. Mas tá tudo bem? Tá, ela precisou viajar. Certo. E vamos lá, os Guilhermes. Guilherme Evaristo, você é do Dalton, não é? Ele me falou. Guilherme. Ah, você é do Juliano. Ah, é, Juliano me falou. Por que tá Eu sem vou áudio? projetar então, professora. Ele não vai poder. Estragou o áudio? Oh, meu Deus. Bom. Manda a sua tutoria, então, pelo Zap. Minha fama é eu sou terrível. Bom, vamos lá. Guilherme Borja. Tá dando para ver, professora? Sim. Bom, falando um pouco primeiro da epidemiologia geral, né, que está naquele artigo que mandaram no grupo. Os acidentes por animais peçonhentos foram incluídos na lista de notificação compulsória em 2010, eu acho. A vigilância epidemiológica desses acidentes, basicamente, ela se baseia no preenchimento de uma ficha de coleta de dados do SINAM, que é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação. E os acidentes por animais peçonhentos são a segunda causa de envenenamento humano e ficam atrás só das intoxicações por medicamentos. O gênero masculino, ele é muito mais acometido, chega a quase 75%, principalmente nas faixas etárias de 20 a 64 anos de idade. E, na maioria das vezes, esses acidentes acontecem Ó, vocês, hein? Vocês todos aí, meninos, aí, ó, masculino, acima dos 20, ó, tá vendo? Igual o Guilherme falou. Aí, geralmente, quase sempre é no campo, floresta e águas, né? As regiões que acontecem isso. Entre 2007 e 2017 foram notificados 95 mil casos, só que é muito subnotificado isso, então provavelmente tem muito mais. Em dados gerais do Brasil, foram uma média de 29 mil casos de envenenamento por serpente por ano, com cerca de 125 óbitos por ano. Em 2013, foram quase 70 mil casos de envenenamento por escorpiões, com 80 óbitos. E entre 2007 e 2017, foram 27 mil casos de envenenamento por aranhas, com 36 óbitos. Agora, partindo mais para a epidemiologia focada em Goiás. Goiás é o segundo estado com maior índice de mortalidade e letalidade por acidentes por animais peçonhentos. A Secretaria de Estado de Saúde de Goiás registrou nos últimos 2 anos 9 mil ataques com animais peçonhentos. Desses 9 mil, 20 foram para óbito. Em 2017, dos 606 acidentes por animais peçonhentos notificados no HDT, as serpentes foram responsáveis por 264, os escorpiões por 203, as aranhas por 104 e 29 por outros animais. E aí, aquela parte final do objetivo eu achei bem difícil de achar, professora, mas basicamente tem aquilo que está no próprio problema, né? Que é o agente de saúde comunitário que faz as visitas. Ele vai orientar, ele vai acompanhar para ver alguma coisa algum entulho que tem na propriedade da pessoa, as orientações gerais mesmo. E no caso do médico, isso que a gente está fazendo agora, né? O profissional de saúde no geral tem que ser bem qualificado, tem que saber os tratamentos, saber identificar a etiologia do acidente para ter... Porque se você olhar relativamente, tem uma baixa mortalidade, baixa gravidade nesses acidentes, né? E isso é muito refletido porque os profissionais têm que ser bem treinados para identificar e evitar que tenha um agravo mais sério. Exatamente.
Ok, Guilherme. Basicamente, a epidemiologia é isso mesmo, né? Ele é estudado como acidente de trabalho, porque na maioria das vezes essas pessoas, esses homens nessa faixa etária que são picados por cobras, por abelhas, aranhas, escorpiões, muitas vezes eles estão em algum trabalho, ou principalmente na zona rural, né, como você falou aí, em trabalhos rurais. Acontece muito em situações de engenharia ambiental, né, quando existe algum projeto de construção de ponte ou então de barragens. Então, acaba que esses acidentes acontecem muito, né, mesmo eles tendo todo um treinamento, todo um preparo. Ou mesmo na lavoura mesmo, né, trabalhando ali na lavoura, né, na capina, no plantio, né, na colheita, acontece bastante. Goiás, infelizmente, não está bem aí na fita, né? Está em segundo lugar em várias situações, mas um dos maiores problemas, né, que o próprio manual lá do Ministério, existe essa queixa, é a questão da subnotificação. É tão rápido, é tão fácil, é tão simples pegar a ficha de notificação e preencher. Não entendo por que não acontece esse preenchimento, né? Tá lá a ficha em cima da mesa, né? É só preencher, não tem segredo nenhum. Pode anotar mais ou menos lá e no final do dia. O ideal é de cada paciente mesmo preencher e pronto, né? Isso é obrigatório, né? Dá problema judicial isso. Muito bem, Guilherme. Deixa eu perguntar uma coisa aqui para vocês, então. Perguntar não, em tutoria a gente não pergunta, né? A gente pode discutir isso, debater isso. Se vocês fossem trabalhar hoje, né, lá no HDT, ou então em alguma unidade básica aí do interior, ou em um consultório, né, particular seu, em um local onde há esse risco, né? Existe esse quadro epidemiológico aí. Se eu perguntasse para vocês assim, de uma maneira geral, quais seriam as manifestações clínicas nesses casos de envenenamentos, claro, inoculação, né, de toxinas? Sinais principais. Qual que é a pergunta, professora? Se você fosse observar de maneira geral, na maioria desses casos aí, ó, de serpentes, aranhas, escorpiões, abelhas e lagartas, quais seriam as manifestações clínicas mais comuns entre eles? A primeira seria a alteração na sensibilidade no local da lesão, né? Ou dor ou... Edema. Edema, ou dor, ou perda de sensibilidade. Isso, edema, dor, edema. Vômito também aparece em muitos, né? Náusea, cefaleia também, ou não? Alterações da função cefaleia nem renal tanto, né? também. Eu não me lembro direito se calor e rubor também entram. Alterações locais, Todos. né? Dor. Isso, esses sinais flogísticos locais, né? Dor, rubor, tumor, calor. Uhum. Sim. Né? Aquelas lesões de estrófilo, né? Que é aqui por picada de inseto, né? Aquela bolhazinha. Isso, locais. E sistêmicas? Em relação à cobra, já tem mais alterações hemorrágicas, né? Um sangramento, alguma coisa assim do tipo. Isso. Alterações musculares, né? Altera a função renal. E vocês viram que essa alteração na coagulação, ela apareceu várias vezes? Sim. Mas nem sempre a gente vai fazer reposição, né? Nem sempre você vai pedir uma bolsa, né, de sangue ou plasma. Taquicardia, é claro, né?
taquicardia. O que de pior pode acontecer com esse paciente, claro, não sendo óbito? Hemorragia. Choque. Rabdomiólise. Isso, choque, rabdomiólise. Mas o que mais assusta nesses pacientes é, então, a questão do choque, né? Mas como a gente está falando de inoculação de venenos, vai se tentar resgatar esse paciente o máximo possível fazendo uma Medicação, você não fala? Adrenalina. inoculação de veneno. Esse sangue está sujo. O que eu vou fazer, então? Soroterapia? Vai lavar, Não. fazer uma... Como é que a gente lava o sangue? Hemodiálise. Hemodiálise. Eu esqueci o outro termo que tinham colocado no artigo. Isso. Mesmo sem indicação, professor, o rim está funcionando, está com a função normal, aí já vai para hemodiálise? Não. Tá. Não. No caso, o que não evolui para hemodiálise, ele é feito o tratamento com soroterapia mesmo, com infusão de soros, né? Isso, vai lavando esse soro, lavando esse sangue. Mesmo assim, aí você percebe que você está lavando o paciente, está lavando e ele continua encharcado. Continua encharcado caminhando para a nasarca. Esse rim está falhando. Então, não sei quem foi que comentou aí, mesmo sem rim, não. O rim não está dando conta, então você vai ter que fazer hemodiálise. E tem algumas literaturas aqui que fala que você tem que fazer, infundir o soro, mas você tem que também estar olhando essa função renal, que pode ser que vai dar esse edema aí, né? Isso. Aumentar o edema. E aí, às vezes, é necessário entrar com diurético também. Você vai ter que trabalhar na medida ali, peso sobre, né? Tentar equilibrar. Vai hidratando e verificando a diurese, né? Para ver quanto é que tá a taxa de filtração glomerular. Ver o que entrou e o que saiu. Você tem que estar acompanhando a entrada e a saída do balanço hídrico, isso aí chama. Isso aí, ô Fernando, você tá lá na UTI? Então tá, foi prescrito soro, um soro, segundo soro, terceiro, você passa pelo paciente assim, tá a bolsa lá de 2.000 ml de urina. Né? Então você entra soro. Aí você olha para a bolsa tá lá pouquinho, aquela urina pouquinho, concentrada, diurese baixinha, você fala, é alguma coisa errada. Não é? Você olha para as articulações, paciente, a mão já não está mesmo. Um pouquinho de edema. Olha para os membros inferiores do paciente, edema. E a preocupação da parte cardíaca também, né? Que você pode também comprometer a parte cardíaca com um edema acentuado aí, né? Tem um exatamente. Então, a água está entrando, a água não está saindo. Aí você não pode mover, né? Agora tudo eletrônico, né? Você vai levar os membros inferiores desse paciente? Não. Não, porque senão você vai dar sobrecarga cardíaca. Aí ele infarta ali, pronto. Aí, né? Eu acredito que esse tratamento aí que a senhora perguntou, ele é igual quem faz transplante renal. Você tem que ficar de olho, o que entra no paciente pós-transplante, você tem que fazer o balanço dele para ele sair também. Você tem que deixar o paciente seco, né? Exatamente. Então, uma simples prescrição de soro é um tapinha no dominó, numa fila, né, que vai dar um efeito dominó terrível. Né? Então, por isso a gente fala, o paciente foi internado, acesso de um vaso grande calibre, instala soro. Espera aí, calma, nem sempre, né? Bom, então, de maneira geral, quase todos vocês falaram mais ou menos a mesma coisa em relação ao diagnóstico. Como você vai diagnosticar esses acidentes com esses animais peçonhentos? Basicamente... a clínica, né? Porque não tem específico. Sim. Clínica epidemiológico, né? Tem paciente que traz a cobra, que traz a aranha, que traz o bicho. E se não trouxer? A clínica ali com a boa coleta da história ali do paciente, né? Fazer uma boa anamnese. Coletar urina, sangue, para ver se mediar a fita ali, para ver se tem alguma coisa. Né? Antes, Yuri. Antes da coleta de urina e sangue.
Um pouquinho antes. Olha a característica da lesão. E identificar, né, para entrar com soro, se for o caso, né? Tem que Isso. entrar rápido. Exatamente. Então, aí, ó. Fernanda aí falou, a história é clínica. Então, o paciente já chega contando. Mas, às vezes, por exemplo, no caso lá da lagarta, o contato foi 8 horas antes. Nem lembra de que estava, nem viu. Então, a história que o paciente chega contando, ou um familiar chega contando, mas a Kelly lá do HDT, ela reclama, fala assim, quando chega paciente com pessoas com necessidades especiais, né, que não conseguem verbalizar adequadamente o que aconteceu, ou então é surdo, mudo e você não sabe Libras, e aí? Lá se foi para o brejo a história clínica, né, a anamnese. E aí, então, você vai ter que ter um olhar clínico para verificar as características dessa lesão. Aí, mesmo assim, não deu para identificar, parte para o que o Yuri falou, que é a avaliação, né, sanguínea, verifica a coagulação, né? Mas não creio que seja tão difícil identificar. A identificação, talvez difícil, o tipo de cobra, né? O tipo de cobra. Bom. Diagnóstico ok? Eu acho que tratamento. Sim. O que existe de comum aí no tratamento desses pacientes? Manter a hidratação. Acho que além dos soros, né? Se os que tem, manter a hidratação. Analgesia. Sim. Soro, hidratação, analgesia. Você trata os sintomas, né? Mantém hidratado, trata os sintomas e se tiver por exemplo, o soro antiofídico, você administra ele, senão mantém estável. Se for o caso. Corticoide para edema e alguns, a própria furosemida, né? Diurético. Furosemida não, diurético. Isso, exatamente. Então, aí, ó, se eu tenho dor, analgésico. Se eu tenho edema, diurético. Né? Agora, se for só um pequeno edema local, você nem administra, né? Vai Existem casos que você vai administrar uma compressa fria e outros uma compressa morna. Compressa morna é quando você quer diluir. Compressa fria é quando você quer deixar quieto. Né? No meu caso aqui, que foi da abelha, já fazia a compressa, né? Fria, né? Isso. Então, é lidocaína, é um analgésico, se tiver muita confusão, né? Um psicotrópico, né? E é isso mesmo. É que antialérgico, né, professora? Os antialérgicos também. Os antialérgicos por conta do prurido, né? Da hiperemia. O básico, né? O básico aí, que é o antialérgico. Tem gente que anda com... gente, aquele antialérgico bem conhecido aí, que o povo anda na bolsa. O Histamin. Loratadina, Alegra D. O Histamin. Polaramine. Polaramine, né? Polaramine é um Rivotril, professora. Dá sono demais aquilo. Ô, professora, quando eu estava fazendo o trabalho aqui, também tinha também que falava que quem já conhece que tem alergia, no caso da abelha, que dá edema de glote, ele anda armado já com adrenalina na bolsa. É uma canetinha que você compra. É o PIN, esqueci o nome dele. Epinefrina, né? Isso, mas ele tem... EpiPen, a epinefrina, mas... É EpiPen que chama? Isso, essa mesmo, EpiPen. Então, assim, tem um pessoal que anda com isso na bolsa. Precisou... Armado.
tá armado. Exatamente. Quando fala assim, não sei. Lembra, Diogo, lá na tutoria presencial que tinha sempre uma abelhinha que entrava lá na sala? Só que aquela lá não era, ela era aquela que só enroscava no cabelo, não era? É, aquela é Aquela boazinha, pretinha. Aham. né? Se fala, a abelha já tá aí. Isso, Pelo mas menos tem meu pai gente, fala. tinha gente que dava um pulo assim na cadeira, passava para o outro lado da sala. Sim. Professora, eu também só ando com 2 antialérgicos no bolso quando eu vou. Lá a gente vai muito ver o gado, essas coisas, sabe? Vai na roça. Aí eu só ando com 2 no bolso. Porque tá longe de casa, às vezes a pé ou a cavalo aí. O Polaramine ô Yuri? Não, assim, eu uso mais o Histamin ou o Selegin, essas coisas. Ah, tá. É. Então, eu não sou, que eu saiba, eu não sou alérgica, né? Já vivi bastante aí para saber, eu não sei, né? Mas acho que não. Mas de qualquer forma, onde você estiver, não sei se vocês já passaram por isso, mas vocês estão aí no MED 3, né? Aí a família, as pessoas acham que você já sabe tudo, que você pode fazer qualquer atendimento. Não, você não está fazendo medicina? Não, vem aqui, socorre aqui, salva aqui, né? Então, assim, mas nesse caso, o ideal mesmo é levar o mais rápido possível para a unidade de saúde mais próxima. Às vezes é necessário acionar o 93, né, o bombeiro, porque se tiver que fazer um deslocamento diferente, né, dessa pessoa, né, os bombeiros podem ajudar, né, nesse tipo de atendimento. E, basicamente, ações preventivas, mas não havendo eficácia nas ações preventivas, esses tratamentos aí, então, profiláticos e tratamentos locais, né, para a questão da dor, do edema, resgate, né, de hemolítico, né, para algumas situações, você vai utilizar, para além do soro, aplicação do soro antiveneno. Depois também, talvez esse paciente precise de uma reposição sanguínea, mas é preciso avaliar, porque nem todos os casos, né, senão você vai formar um trombo, né, com esse paciente. E basicamente é isso, internação, observação e liberação desse paciente assustadíssimo, né? Basicamente é isso, gente. E aí? Bom, eu acho que a gente conseguiu cumprir os objetivos, né? Acho que podemos ir para o feedback. Isso aí. Tá. Eu vou Como é que começar. foi o que você aprendeu hoje? Bom, acho que, sobretudo, acho que o mais importante da tutoria de hoje foi a perspectiva que você deu agora no final sobre os sinais incomuns, comuns, quer dizer, a todos os tipos de envenenamento, que eu não tinha percebido isso quando eu fiz. E realmente, tipo, tem o padrãozinho e o padrão de atendimento também, que é bastante importante. Foi top. Obrigada, Diogo. Quem vai agora? Eu, Fernanda. Realmente, como o Diogo falou, a senhora fez o fechamento aí, fechou com chave de ouro, né, o que precisava abordado, ou a gente atentar, a senhora conseguiu fechar, concluir os 6 objetivos. Gostei muito do tema sobre envenenamento. Acredito que já me sinto um pouco preparada já nessa situação, se eu me deparar, né? E é isso, professora. Obrigada, Fernanda. Obrigada. Quem? A Bruna vai falar. Fala, Bruna.
acredito que todos os objetivos foram concluídos e de maneira satisfatória também, né? Pelo menos eu consegui trazer mais conhecimento, porque eu não sabia muito sobre envenenamento, e ocorreu tudo bem durante a tutoria, enfim, só isso. Ok, obrigada, Bruna. Quem mais? Eu, Yuri. A tutoria, acho que todo mundo foi eficiente, né? Apresentou bem aí, deu para esclarecer as dúvidas. O Diogo aí como coordenador, né? Que todo mundo que espelhou, tá de parabéns, as tutorias ficaram boas. Agradecer também a tutora, né? Área de lei, por sempre nos orientar, nos guiar, né? Para o conhecimento. Então é isso. Obrigado aí. Obrigada, Yuri. Dayana. Oi, Dayana. Eu gosto bastante desse tema, é uma área que eu acho bacana. Inclusive, eu estudei muito sobre cobras quando minha pequena sofreu um acidente. Eu acho que todos hoje ajudou bastante, falou bem dos objetivos, quero parabenizar o Diogo. E estou amando a senhora como tutora. Amando, muito boa, estou gostando. E é isso, obrigada a todos. Obrigada, Dayana. Obrigada pelo carinho. Também estou gostando muito da turma de vocês. A turma está adequada, né? Tudo bem? Quer o próximo? Vai ser eu. Eu já achei que a tutoria foi bastante produtiva. Acho que a gente conseguiu concluir os objetivos com excelência. Esse fechamento que a Senna fez no final, falando das principais manifestações clínicas e a forma de atendimento, acho que ajudou bastante para relembrar tudo. E agradecer também ao Diogo, que coordenou aí, e aos demais também que participaram. É isso, obrigado. Obrigada, Luiz Felipe. Marcelo, Oi, Marcelo. eu acho que a tutoria foi bem produtiva nos objetivos, bem satisfatória. No final, as características gerais que a senhora colocou para a gente também foi muito bom, e é isso. Obrigada, Marcelo. Deixa eu ver. Cadê Maria? Eu achei hoje bem interessante, tinha muita curiosidade por esse conteúdo, tanto que era gostoso de se estudar, porque são coisas são acidentes que acontecem no nosso dia a dia e às vezes a gente não tem conhecimento e é uma coisa simples, né, de aprender. No geral, a turma foi bem, o coordenador foi excelente e a turma também, a maioria participou, eu gostei muito. Obrigada, Maria. Quem está faltando? Eu, professora Guilherme Borges. Não, gostei da tutoria, a Maria falou também. É bem legal o tema, porque ele meio que traz para perto da gente, né? Todo mundo tem, ou já vivenciou, ou já conhece alguém que vivenciou algum acidente. Então, eu acho que fixa mais na cabeça quando a gente tem uma experiência própria, né? Ou quase própria. E a tutoria foi boa, todo mundo contribuiu com o que devia ter contribuído. A senhora também resolveu bem no final. E é isso. Obrigada, Guilherme. O outro Guilherme aí está sem microfone. Mas pode colocar um comentário aí no chat. Isso. Esse é o comentário? Isso. Bom, pessoal. Ok. Ok, obrigada. Então, basicamente,
esse módulo aí, essa tutoria relacionada à questão da agressão ao meio ambiente, ele nos dá essa amplitude aí de mente, né, da gente olhar não só para uma doença ou não olhar apenas para um paciente, mas olhar para o coletivo e para as questões ambientais que nos envolvem, né, e abrir a nossa consciência para essa questão da preservação do ambiente, da forma como ele está, né, ou seja, fazer as intervenções econômicas, né, e culturais e industriais no ambiente, mas sem prejudicá-lo, sem causar um desequilíbrio, né? Estamos vivenciando aí uma situação crítica, né, resultante ainda da destruição, do rompimento de barragens, né, a população penalizada para isso, dessas várias barragens, mas também a gente sabe que essa pandemia que a gente está vivendo pode sim estar relacionada a um desequilíbrio ambiental, uma poluição ambiental, a uma superpopulação, mas o mais importante é que nessas situações aí de acidentes por animais peçonhentos, a gente ter essa noção de que há procedimentos e que é possível resgatar esse paciente. Isso nos dá essa calma, essa tranquilidade para saber o que fazer na hora, né, para tranquilizar o paciente, para tranquilizar o familiar, mas, acima de tudo, ter uma atitude rápida, né, de resgate venoso, de resgate cardiovascular, né, porque toda a circulação fica comprometida, e não deixar que esse paciente piore para óbito, porque não faz nenhum sentido, em pleno século XXI, um cidadão ir a óbito por uma picada de cobra, ou por uma picada de abelha, ou de escorpião, ou de abelha, ou de lagarta, seja o que for, né? Não faz sentido, uma vez que nós temos aí o soro, temos equipamentos e temos pessoas capacitadas para agir imediatamente, né? Então, nós temos que, não sei o que vocês vão fazer depois de formados, mas eu espero que, se vocês forem atuar nessa área, que vocês contribuam para que a região centro-oeste saia aí dessa posição vergonhosa aí de altíssimo índice de morbidade e mortalidade. Claro que nós somos um estado agrícola, né? Nosso forte é a questão agrícola, mas nós temos também excelentes profissionais e temos equipamentos e equipes adequadas para não deixar esses índices tão altos, né? Então é isso, esse assunto é bom, é tranquilo, é bom, né, o adjetivo, faz parte do nosso cotidiano aí, como as meninas falaram, e se vocês quiserem comentar mais alguma coisa a respeito do assunto, nós estamos aqui à vontade, ainda está cedo, mas eu devolvo a palavra aí para o nosso coordenador, que coordenou com maestria, parabéns, com muita tranquilidade, estimulando a todos. Essa organização que vocês fizeram aí de assumir os grupos é importante, né? Eu já vou contando os pontos aqui. Essa organização de equipe, né? Essa inteligência organizacional, eu dou muito valor para isso, né? Eu sou funcionária pública à tarde, né? Trabalho na prefeitura, e sei o quanto o trabalho em equipe, a organização em equipe é importante para o trabalho sair. Ok, Diogo, com você. Ok, então, professora, eu acho que, né, sextou. A gente pode já encerrar por hoje? Pode, pelo amor de Deus. Sim, com certeza. Pode cestar todo mundo. Até terça, gente. Tchau, bom final de semana. Devido ao bom comportamento, fiquem com Deus. Bom fim de semana, se cuidem. Tchau. Até semana que vem. Tchau, tchau.